Oi, pessoal! Agora a gente vai fazer a nossa revisão da aula de número 43. Vamos lá? Então, aqui nós estamos falando sobre a química orgânica e o meio ambiente, parte 1. Nessa primeira parte, nós falamos sobre o petróleo, que é encontrado em jazidas que se formaram ao longo de milhões de anos, através de complexas reações químicas que ocorrem com restos de organismos ou acumulados no fundo de antigos mares. E aí a gente perguntou se você sabia o que era o petróleo. E passamos que o petróleo ele é uma mistura líquida, viscosa e escura, constituída por muitos hidrocarbonetos diferentes. Tanto que nós vimos aqui alguns processos que são feitos no petróleo para retirada desses hidrocarbonetos. Dentre esses processos que ocorrem, nós temos a primeira etapa, que é chamada de destilação, que é um processo básico de separação do petróleo. Na destilação vai ocorrer uma separação por diferença de ponto de ebulição. Depois da destilação, vai ocorrer o processo da desasfaltação, a propano. Onde o propano ele vai ser um solvente que vai retirar, no caso, vai retirar a parte oleosa, um gás viscoso, né, que restou da destilação, que é chamado, né, nesse processo de desasfaltação, justamente porque esses materiais podem ser utilizados para asfaltos. Depois a gente tem a desaromatização, aonde vão ser retirados também com o uso de solvente os nossos compostos aromatizados, né? Os compostos aromáticos. Nesse caso aqui, nós temos compostos aromáticos que têm a presença de vários anéis, tá? Vários anéis. Depois, nós temos a desparafinação, que é bem semelhante ao processo anterior. Aqui nós vamos fazer digamos assim, a gente vai dissolver todos os compostos parafina, que são os alcanos, e fazer a extração destes, né? Eles vão ser restos que sobraram, vestígios, né, que ficaram da desaromatização. Depois nós temos a desoleificação, que também é bem parecido com os processos anteriores, onde nós fazemos a extração dos óleos, né, através do uso de solventes. Nós falamos ainda do craqueamento do petróleo, que é um processo que tem a finalidade de quebrar as moléculas que são muito grandes em moléculas menores. Na aula também falamos sobre o carvão mineral, que também é conhecido como carvão de pedra. É um sólido escuro encontrado em várias regiões do mundo. Foi formado como resultado de complexas transformações químicas sofridas por organismos vegetais soterrados há milhares de anos. E aí aqui a gente tem o exemplo do carvão mineral. Lembrando que o carvão mineral, ele é classificado de acordo com a porcentagem de carbono que ele apresenta, né? E aí a gente passou para vocês as classificações e o teor, né? A quantidade de carbonos que cada um daqueles carvão mineral apresenta, né? Nós falamos de dois tipos de combustíveis fósseis. E nós sabemos que esses combustíveis fósseis, eles geram também algumas consequências ambientais. Tanto é que hoje nós temos muitos investimentos para desenvolvimento de novas tecnologias e também de novas fontes de energia. Agora você vai lá, vai fazer a sua atividade em cima do que nós vimos e do que você já conhece em relação a questões ambientais através do uso de petróleo e carvão mineral. Eu aguardo vocês aqui para a gente depois fazer a nossa correção no Tirando Dúvidas. Eu sei
sei que alguns de vocês devem não ter curtido muito algumas questões da atividade da aula de hoje. Isso porque algumas delas pediram que vocês elaborassem equações químicas, né? E o terceiro ano, às vezes, fica um pouquinho atrofiado por não praticar a elaboração de algumas equações. Como nós temos questões que falam sobre isso na nossa atividade, primeiro, eu sei que você já fez, mas lembre, toda equação química tem que estar balanceada. Então, eu tenho que ter muito cuidado com os coeficientes que eu vou utilizar para balancear uma equação. Até porque, se eu tenho uma quantidade de oxigênio X como reagente, eu vou ter que ter uma quantidade X de oxigênio lá do lado do produto. Lembrem-se disso. E vamos lá para o nosso Tirando Dúvidas. Questão número 1. Como eu falei, é uma questão que está pedindo para vocês equacionar. E ela fala assim: entre os gases obtidos na destilação seco da hulha, os principais são o gás hidrogênio, H2, o gás metano, CH4, e o gás monóxido de carbono, que é o CO. Eles são usados como combustíveis. Aí vem a atividade que é para você fazer. Letra A. Equacione a combustão completa do metano. Letra B. Equacione a combustão completa do gás hidrogênio, sabendo que forma apenas água. Olha só, aqui na letra B a gente já deu para você uma dica que é para você não errar. E a letra C fala para a gente equacionar a combustão do CO, né, do monóxido de carbono, sabendo que forma apenas gás carbônico. Um ponto muito importante quando a gente trata de combustão. Nós temos o conhecido triângulo do fogo, ou seja, nós sabemos que a gente precisa do combustível, do comburente e da faísca, da energia que vai promover a combustão. Nesse caso, o combustível é o gás metano, na letra A. Quem vai ser o comburente? O oxigênio. Então, quando a gente for fazer as equações de combustão, sempre os nossos elementos que estão ali, o CH4, o H2 e o CO, eles vão reagir com o gás oxigênio para depois dar origem aos nossos produtos. Então, quando você for equacionar, por exemplo, a combustão total do CH4, você vai colocar lá na sua equação CH4 mais O2 gasoso, que são gases, né? Então, o oxigênio ali vai estar participando da tua combustão. Outro detalhe importante é o balanceamento. Você vai ter que observar se o produto que está sendo formado ou os produtos que estão sendo formados, na somatória da quantidade de átomos que nós temos participando de cada elemento, vai ser igual à quantidade que nós tínhamos do lado dos reagentes. Isso porque na química nós temos um princípio básico, né? Que é a lei de Lavoisier ou lei de conservação das massas, aonde a gente sabe que nenhum produto vem do espaço, assim como nenhum reagente vai para o espaço, a gente não perde massa. Essa massa ela é convertida em uma nova substância. Então, vamos lá para a gente ver como que fica cada equação dessa? Então, vamos aqui, ó. Na letra A, a combustão total do nosso gás metano, ela vai dar origem ao dióxido de carbono e 2 moléculas de água. Então, nós vamos ter a reação total do nosso metano, perdão, com o oxigênio. Quando isso ocorrer, pessoal, observe que a gente forma o dióxido de carbono, que é carbono junto com 2 átomos de oxigênio. Só que aqui, ó, eu só tinha aparentemente 2 oxigênios, né? Esquece o coeficiente por enquanto. Quando a gente vai formar lá o produto, eu vou formar também uma molécula de água.
Então, se eu fosse somar sem o coeficiente 2 aqui, essa minha equação, deste lado dos reagentes, eu teria 3 átomos de oxigênio. E do lado aqui dos nossos reagentes aqui, nós teríamos apenas 2. Por isso a importância do balanceamento. Quando a gente faz o balanceamento, o que nós temos aqui? Com a equação balanceada. Do lado dos reagentes, desse lado aqui, 2 vezes 2 eu tenho 4 átomos de oxigênio. Do lado aqui dos produtos, 2 oxigênio mais 2 vezes 1, que também vai me dar 2, vai me dar 4 átomos de, no caso, oxigênio. Está balanceado. O hidrogênio, quando a gente multiplicar aqui, ó, 2 vezes 2 vai dar 4. 4 átomos de hidrogênio também. E aqui desse lado eu também tenho 4, ó. 4 átomos de hidrogênio. E o carbono? Eu tenho um do lado dos reagentes e um do lado dos produtos. Está balanceado. Então, essa é a importância do balanceamento. Na letra B, o balanceamento ele ocorreu, mas aqui, ó, no gás hidrogênio. Quando a gente fez a reação do gás hidrogênio interagindo com o gás oxigênio, nós formamos apenas água. E aí você pode representar o balanceamento fazendo dessa forma, usando o coeficiente 2 aqui antes do gás hidrogênio e 2 antes da água, ou você pode fazer desta forma aqui, onde você está dizendo que usou meio mol de O2 e também está correto. Na letra C, o mesmo esqueminha. Quando a gente faz a combustão total do monóxido de carbono, o nosso produto vai ser apenas o dióxido de carbono, o gás carbônico, CO2. E novamente a gente tem essa preocupação de fazer o balanceamento da equação para que as quantidades estejam em equilíbrio, tranquilo? E essas são as equações para cada uma das combustões. E em todas elas, o nosso comburente, ó, foi o gás oxigênio. Questão número 2. Leia o texto e, a seguir, responda às perguntas. O texto diz assim: o enxofre aparece no carvão mineral, constituindo-se em uma indesejável impureza. Para que, durante o uso do carvão como combustível, não se formem gases derivados do enxofre, um dos artifícios utilizados é a transformação do carvão através da reação com água a 1000 graus Celsius em gás de água. Você transforma o carvão com a água em gás de água, que é uma mistura de hidrogênio e monóxido de carbono, ambos no estado gasoso. Daí ele vem. Qual o inconveniente da formação dos gases derivados do enxofre? B. Qual a equação da reação que produz o gás de água? Então, aqui ele tem duas perguntas. Na primeira, você vai dizer qual é o problema que esses derivados do enxofre podem causar. E na segunda, você vai fazer a equação da reação para produzir o gás de água. Vamos lá ver como é que fica as respostas? Olha, na letra A, lembrando que vocês podem fazer isso com as palavras de vocês, tá, pessoal? Não precisam necessariamente ter cada uma das palavras que nós estamos usando aqui. O importante é o sentido ser o mesmo. Então, vamos lá. Uma das inconveniências é a poluição atmosférica e a chuva ácida. A emissão de gases derivados do enxofre, como o dióxido de enxofre, pode ocasionar uma série de problemas ambientais e a destruição de materiais como rochas e monumentos à base de calcita, que é o carbonato de cálcio. Por isso a importância de fazer essa transformação do carvão, para evitar a disseminação na atmosfera de gases como o dióxido de enxofre. E qual é a equação que mostra como que a gente pode fazer isso? A gente tem o carvão, lembra que ele é baseado na porcentagem de carbono, então ele pode ser representado apenas por carbono. Mais a água,
que vai produzir o monóxido de carbono mais gás hidrogênio, que são menos poluentes que o dióxido de enxofre. E aí a gente encerra bonitinho a nossa questão 2. E vamos para a nossa questão de número 3, que é o Se Liga no Enem. E como sempre, a gente trouxe uma questão que caiu no Enem, que fala o seguinte. Essa questão aqui, ela é bem interessante porque requer um raciocínio lógico de vocês. A Idade da Pedra chegou ao fim. Não porque faltassem pedras, mas a Era do Petróleo chegará igualmente ao fim, mas não por falta de petróleo. Esse aqui é um texto, né, que foi dito pelo ex-ministro do Petróleo da Arábia Saudita e foi publicado em 2001 no estado de São Paulo. Aí vem, considerando as características que envolvem a utilização das matérias-primas citadas no texto em diferentes contextos históricos, geográficos, é correto afirmar que, de acordo com o autor, a exemplo do que aconteceu na Idade da Pedra, o fim da Era do Petróleo estaria relacionado, letra A, com a redução e ao esgotamento das reservas de petróleo. Letra B, ao desenvolvimento tecnológico e à utilização de novas fontes de energia. Letra C, ao desenvolvimento de transportes e, consequentemente, aumento do consumo de energia. Letra D, ao excesso de produção e, consequentemente, desvalorização do barril de petróleo. E a letra E, a diminuição das ações humanas sobre o meio ambiente. Vamos aqui comigo rapidinho para a gente ter um raciocínio fechado, eu e você. Ele falou que a Era da Pedra chegou ao fim, mas não porque as pedras se acabaram, certo? Daí ele disse que da mesma forma a Era do Petróleo também chegará ao fim. E aí o que isso quer dizer? Quando a gente vai lá nas alternativas, se você for levar a fundo a interpretação do que o texto passou para a gente, não quer dizer que o petróleo vai se esgotar. Então, essas questões que estão falando que o petróleo vai ser esgotado, a gente já tira. Porque não foi porque acabou pedra que a Era da Pedra acabou, a Idade da Pedra acabou. Não. O homem, ele passou a desenvolver novas tecnologias para aquela época que fez com que ele largasse a necessidade que ele tinha do uso das pedras e passou a usar outros instrumentos. Então, vamos lá para a gente raciocinar nas alternativas e ver qual que traz algo parecido com esse raciocínio. Se a gente fala redução e esgotamento das reservas de petróleo, a gente não está levando em conta a interpretação que nós fizemos do trecho, porque lá ele fala que não se acabaram as pedras, então quer dizer que também não se acaba o petróleo, a letra A está fora. A letra B fala o desenvolvimento tecnológico e a utilização de novas fontes de energia. Eu acho muito válida, porque é o que nós estamos tendo. Hoje, as grandes indústrias, elas estão investindo em pesquisa para novas fontes de energia, né? Principalmente fontes renováveis, já que o petróleo e o carvão mineral, eles não são fontes renováveis. Então, a letra B para mim é válida. Na letra C, fala do desenvolvimento do transporte, só que ele, ao mesmo tempo, fala do aumento do consumo de energia. Ele não relata como isso vai interferir no fim da Era do Petróleo. A letra C, para mim, está fora. Letra D, excesso de produção e, consequentemente, desvalorização do barril de petróleo. Não creio que isso possa fazer com que chegue ao fim a Era do Petróleo. Até porque, quanto mais a gente consome, mais ele se valoriza, né? Letra E fala da diminuição das ações humanas sobre o meio ambiente. É complicado a gente pensar nesse lado. Lógico que as ações do homem, elas podem amenizar alguns impactos, né, se ele fizer o uso consciente. Mas, ao mesmo tempo, o avanço tecnológico, ela influencia muito mais para a gente buscar maneiras de usar novas tecnologias
com outras fontes de energia, né? Então, eu acho que a letra B, sim, é a nossa alternativa correta. E como comentário nós temos, a fala do ex-ministro refere-se ao fato que, na Idade da Pedra, a humanidade desenvolveu novas habilidades e tecnologias, fazendo com que a pedra não fosse a única matéria-prima. Do mesmo modo, o desenvolvimento tecnológico poderá trazer novas fontes de energia. E isso vai fazer com que o petróleo não seja a única fonte. E aí a gente pode dizer que, se assim fosse, a era do petróleo acabaria. E aí, pessoal, a gente encerra mais uma aula por aqui. E eu já estou ansiosa para encontrar vocês na nossa próxima aula.